Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Bombas explodem na capital iraquiana, as baterias antiaéreas tentam se defender, interceptar esses ataques. Ataques que estão sendo feitos além de mísseis Tomahawk com bombardeiros B-52, mas você vê aí a fumaça já tomando conta do céu de Bagdá. Explosões muito fortes começaram a ser ouvidas. O ataque começou aproximadamente há 1 hora. Mas a parte mais intensa, realmente aí você vê fortíssimas explosões, fogo, fazendo rolos de fumaça. E a gente consegue já ouvir o barulho das explosões e das baterias antiaéreas. Até agora não se tinha visto realmente um ataque tão forte. Essas são imagens ao vivo. 9 horas e 1 minuto em Bagdá. O Pentágono já tinha avisado que hoje era o dia, como eles estavam dizendo. Todas as batalhas anteriores teriam sido preparatórias para esse momento. Os alvos principais seriam centros de comando, controle e de defesa antiaérea. Atacar esses pontos. Continua havendo ataques por toda a cidade, região central, muita fumaça, quase que encobrindo completamente as luzes, os flashes das baterias antiaéreas. E a gente ainda consegue ver um pouquinho no canto direito do vídeo. Estariam neste momento a caminho do palácio de Saddam Hussein, do ditador iraquiano Saddam Hussein. Em nenhum momento nesses 3 dias de ataque tinha se ouvido ou se visto um ataque tão potente, tão forte. Novas explosões, incêndios. E o interessante observar é que, apesar desse bombardeio tão intenso, a capital do Iraque, Bagdá, continua com energia elétrica. Esse ataque já está sendo considerado muito maior do que qualquer outro ataque à capital, Bagdá, durante a Primeira Guerra do Golfo, há 12 anos. Prédios do Ministério da Defesa, das Relações Exteriores, e do planejamento tinham sido atingidos nos bombardeios. Ele recomeçou por volta de 2 horas, 2 horas e 15. Mas o momento mais forte, mais intenso é exatamente esse que a gente está acompanhando agora com imagens da TV árabe. Nós estamos aí vendo que 12 mísseis contra os palácios de Saddam Hussein foram disparados. Segundo a NBC, a rede de TV americana, o principal palácio do presidente iraquiano foi completamente destruído nesse ataque de agora, nesse bombardeio. Novamente, a gente vê as imagens da fumaça subindo, da destruição de prédios na capital Bagdá. Imagens e o som dessa maior ofensiva das tropas aliadas contra o Iraque, nesse 3º dia de guerra. Baghdad or destroy infrastructure. You did not get electrical power plants, transformers, that type of thing. The lights are still on. Novo ataque. Até ontem eram 72 mísseis, hoje já só nesse ataque de praticamente 1 hora são 50 mísseis Cruz atingindo a capital Bagdá. Uma explosão fortíssima.
O ataque realmente vem crescendo. No primeiro dia, 40 mísseis atacaram a capital. Ontem, 72 mísseis. E hoje, nessa primeira batalha mais intensa, que está durando praticamente 1 hora, 50 mísseis já foram disparados em direção a Bagdá. 12 deles tinham como alvo o palácio, o complexo de palácios do presidente iraquiano Saddam Hussein, que teria tido seu principal palácio completamente destruído. Você acompanha aí os incêndios, imagens ao vivo, 9 horas e 10 minutos da noite no Iraque. Vamos ver o que Deus diz na sua palavra através do profeta Amós, no capítulo 2, versículo 1. Já achou? Está escrito que assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Palavra dura de juízo, uma palavra profética proferida 750 anos antes de Cristo. E você veja como Deus cumpre fielmente tudo o que diz que vai fazer. Por isso eu quero que você desocupe as tuas mãos agora e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu para a palavra de Deus. Algo particular entre você e Deus. Aplaude. Agora também abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. De novo, vai glorificando e aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco aqui no Rio de Janeiro. Vamos levantar um grande louvor até ao céu. Isso, todo o país agora glorificando este Deus poderoso. Pai querido, a tua palavra nunca cai por terra, a tua palavra nunca volta vazia, a tua palavra sempre se cumpre no tempo determinado.
A tua palavra sempre produz resultado. Pai, é esta palavra poderosa, viva, eficaz, que nós queremos ouvir nesta noite. Esta palavra poderosa que nós queremos ouvir da tua parte agora. Então vem, Senhor, vem com teu Espírito e tome o lugar do mensageiro e use a boca do pregador e fale com cada vida que está aqui na Paz e Vida da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora, remova todo obstáculo e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. No nome santo de Jesus, assim seja feito. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se sentar. Deus está prometendo um castigo terrível para Moabe. E quem foi Moabe, igreja? Moabe foi o filho mais velho que Ló, sobrinho de Abraão, acabou tendo com a própria filha mais velha. Moabe foi gerado numa circunstância incestuosa, onde a filha mais velha de Ló, ao assistir à terrível destruição de Sodoma e Gomorra, achando que todos os homens da terra tinham morrido, precipitou-se, embebedou o próprio pai e teve relações sexuais com o próprio pai dentro de uma caverna, e a criança que nasceu recebeu o nome de Moabe. E no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 36, nós lemos assim: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita, isto é, a mais velha, um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Deste menino que nasceu, chamado Moabe, surgiu um povo, os moabitas, que depois de Zoar, que era uma pequena cidade ao sul do Mar Morto, foi se espalhando para o leste, e descendentes foram surgindo e se multiplicando e ocupando uma boa parte do Oriente. Os descendentes de Moabe, já em grande número, se tornaram inimigos de Israel. E você sabe que Israel é o povo descendente de Abraão, que era tio de Ló. Mas os moabitas se tornaram inimigos dos próprios parentes, porque eles tinham uma parte do mesmo sangue. E os moabitas, os descendentes de Moabe, quando viram Israel, que tinha saído do Egito, isto é, os descendentes de Abraão, que estavam na escravidão e foram libertos pelo poder de Deus, saindo do Egito e caminhando em direção à terra prometida, os moabitas disseram: vocês não irão passar pelo nosso território. Puxa, mas nós prometemos passar e não tocar em nada. Prometemos não mexer na seara, nem na lavoura, nem no gado. Prometemos não fazer nenhum dano na terra. Simplesmente nos permitam passar, porque há uma promessa de Deus lá na frente para nós. Os moabitas, sendo parentes, disseram: por aqui vocês não passam. Bem que Moisés quis guerrear contra os filhos de Moabe, mas Deus falou: não, eu não permito que vocês guerreiem contra os filhos de Moabe, porque eles são descendentes de Ló, são parentes de vocês, são também da família de Abraão. Não permito, Moisés, que você guerreie contra os de Moabe. Deem a volta, não tem problema nenhum, mas o caminho é mais comprido, nós vamos atrasar demais. Deus disse: mas se eles não estão deixando vocês passarem, deem a volta.
E Moisés foi e não guerreou contra os descendentes de Moabe. Nessa caminhada que eles foram fazendo em direção à terra prometida, o rei dos Moabitas resolveu contratar um profeta maligno, mercenário, para amaldiçoar o povo descendente de Abraão. Veja, os moabitas contratando um profeta por dinheiro para que os próprios parentes fossem amaldiçoados. E nós podemos ler isso no livro de Números, no capítulo 22. Vamos ler o versículo 1 em diante. Está escrito assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Então, além de não deixar os próprios parentes passarem por ali, os de Moabe contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Além de não querer que eles possuíssem a bênção, ainda queria que eles fossem amaldiçoados. Essas são as maldades que Moabe está fazendo e que Deus agora resolveu cobrar. Ele não deixou Moisés guerrear contra os moabitas, mas Deus não se furta de exercer o juízo que ele tem direito. As maldades de Moabe contra o povo de Deus continuaram, mesmo depois que Israel já estava de posse da terra prometida, e eles chegaram a invadir Israel para escravizar o povo descendente de Abraão, que era parente deles. Ou seja, já que nós não conseguimos impedi-los de chegar até a terra prometida, já que a maldição de Balaão não funcionou, vamos devolvê-los à escravidão, vamos invadir o lugar que eles estão. E é lógico que você está ouvindo esta história de uma maneira resumida, porque anos se passaram. Eu quero que você veja comigo no livro de Juízes, capítulo 3. Vamos ler aqui, versículo 15. Quando Israel já estava escravizado pelos moabitas, pelos de Moabe. Diz assim a palavra: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Esse libertador, chamado Eude, canhoto, vai libertar o povo de Israel da escravidão que os de Moabe lhes infligiu. E eles vão ser libertos, porque Deus levantou um libertador, mas os moabitas estavam lá, mantendo Israel numa escravidão pesada. Deus vai preparar o libertador, mas por aí você vai vendo que Moabe odeia Israel. Moabe odeia os próprios parentes, pessoas que têm a mesma história, a mesma origem. Há uma afinidade, mas eles se odeiam. Eu estou te mostrando esses fatos aqui para você ver por que Deus
está prometendo um castigo severo para Moabe. E para você saber quem é Moabe, quando o rei Nabucodonosor resolveu também atacar os descendentes de Abraão, as nações vizinhas e também os de Moabe se aliaram a Nabucodonosor para atacar os filhos de Abraão. Quero que você leia comigo aqui no segundo livro de Reis, capítulo 24, que eles estavam aliados com Nabucodonosor para destruir Israel. Segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 1, diz assim: nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor de Babilônia contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, os babilônios, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, olha os moabitas aí, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Ora, Nabucodonosor está sendo levantado por Deus ali para exercer juízo aos filhos de Israel, mas os moabitas com alegria se unem a Nabucodonosor, porque é sonho antigo destruir Israel. Porém, o historiador Joséfo nos informa, e a Bíblia não diz isso, mas Joséfo é um historiador judeu, e no seu livro Antiguidades, ele diz que Nabucodonosor acabou também subjugando os moabitas. E quando os moabitas estavam debaixo do jugo de Nabucodonosor, houve uma melhor fusão de etnia, de raça, houve um entrosamento maior. Eles que já estavam misturados aos árabes, agora se misturam também aos caldeus. E nesse momento eu tenho que fazer você parar um pouquinho, você que me acompanhou até aqui, para entender a situação. Ora, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjugou também os de Moabe, e o povo de Moabe agora faz parte da Babilônia. Que país hoje estaria no lugar onde era a antiga Babilônia? É o Iraque. O Iraque é o território que hoje nós chamamos por este nome, mas que na antiguidade foi a Mesopotâmia, ou seja, o vale fértil entre 2 rios, Tigre e Eufrates. O Iraque tem no seu passado a glória de ter sido a potência mundial que dominou todas as nações da terra durante o reinado de Nabucodonosor. O Iraque tem um passado de conquistas e de glórias. O Iraque é o berço da civilização mundial, isso já está provado pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos arqueólogos. A escrita nasceu no Iraque, na Babilônia. A ciência começou a se desenvolver no Iraque, Babilônia. E a própria Bíblia diz que o ser humano surgiu no Iraque. A Bíblia diz que o Jardim do Éden estava localizado ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, podemos dizer que o Iraque é o umbigo do mundo. Podemos dizer que o Iraque é o útero do mundo. Em todos os sentidos, que ali surgiu a humanidade. A Bíblia diz que foi lá. Adão foi criado lá. Podemos dizer que Adão é ou era iraquiano. Não é? É um exagero, mas só para você entender. Toda a civilização surgiu ali, naquele lugar do mundo, na Mesopotâmia.
E justamente agora, Nabucodonosor, integrado com os de Moabe, oprime Israel. Ora, Deus prometeu o castigo para Moabe. E eu quero chamar a tua atenção para uma outra coisa que realmente nos faz pensar. A guerra do Iraque, que nunca houve guerra igual, que nunca houve na história da humanidade tamanha destruição e o emprego de armas tão sofisticadas. Justamente o Iraque, útero do mundo, umbigo da humanidade, umbigo da civilização, e agora identificado com os de Moabe, por causa de Nabucodonosor, ali vai ser lançada uma bomba, que é a maior arma de destruição não nuclear. Os americanos desenvolveram uma bomba que não tem paralelo na história da humanidade. Uma bomba gigantesca, que os americanos chamam de a mãe de todas as bombas. É proibido o uso de arma nuclear. Então, os americanos fizeram uma bomba que poderia ser chamada de convencional, mas que não encontra nenhum paralelo em qualquer guerra. A mãe de todas as bombas. Quero que você guarde isso. É uma bomba devastadora, que cai com precisão onde precisa cair, e ela explode a poucos metros do chão. E a sua explosão é tão terrível, devastadora, que num raio de 5 quilômetros, ela devasta tudo à sua volta. Ou seja, 10 quilômetros de diâmetro, destrói tudo. Essa bomba não foi lançada sobre Bagdá, mas foi lançada sobre o Iraque. Foi lançada sobre este lugar que nós estamos falando. A mãe de todas as bombas, que em inglês quer dizer Mother of all bombs. Agora pegue a primeira letra desta frase, a mãe de todas as bombas, mas a frase em inglês: Mother, M, of, O, all, A, bombs, B. O que nós temos? Moabe. Não é por acaso que esta bomba tem essa sigla, os americanos a chamam de Moabe. E se você for ler a Bíblia em inglês, eu fui ver a Bíblia em inglês, o que dizia? Porque em português Moabe tem uma letra E no fim. Mas vamos ver em inglês. Gênesis capítulo 19, versículo 36. A tua Bíblia está em português, mas eu vou ler aqui o versículo em inglês. Está escrito sobre a filha mais velha, né? De Ló, quando ela gerou Moabe. Olha o que diz aqui, em inglês, a versão King James. And the firstborn bare a son, and called his name Moabe. Sem o E no final. Tive a curiosidade de consultar a Bíblia em castelhano. Moabe é sem o E no final. Tive a curiosidade de consultar a Bíblia em alemão. Moabe é sem o E no final. Tive a curiosidade de consultar a Bíblia em francês. Moabe é sem o E no final. Consultei até a Bíblia em latim. Moabe é M-O-A-B. Mother of all bombs. Essa mãe de todas as bombas foi lançada sobre Moabe e naquela região do mundo. E eu quero retornar com você então, no início da nossa leitura, no profeta Amós, no capítulo 2, no versículo 2. E ao ler isto, agora com esse entendimento que você recebeu, você vai ver que a Bíblia, ainda no Antigo Testamento, é o livro mais atualizado que existe. Olha só, Deus falando: por isso
porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Isso não lembra o que você assistiu pela TV? O som da buzina, o som da sirene, aquele som da morte, o som pavoroso da sirene, a buzina, alertando do ataque aéreo. Morrerá com grande estrondo a mãe de todas as bombas, a Moabe, Mother of all bombs. Ela produz um estrondo que as pessoas que estiverem lá na extremidade dos 5 quilômetros de destruição, no mínimo, se sobreviver, vai perder os tímpanos, porque o estrondo é grande demais, e é isso que Deus está dizendo que faria através da profecia de Amós. E vemos agora isso acontecendo no país, no mundo, essa bomba extraordinária. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. Você chegou a ver imagens do Iraque? Fogo, muito fogo. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. Você viu que os alvos principais são os palácios de Sadã? Destruídos, incendiados, labaredas. A gente lendo isso daqui e ficando estarrecido de ver a precisão da palavra de Deus, cumprindo uma promessa que ele fez 750 anos antes de Cristo, e a gente vê que isso aqui tem se cumprido fielmente. Por isso, nesse momento, eu quero te despertar, te dar um chacoalhão. Mas se Deus zela para cumprir aquilo que ele falou por Amós, que a gente nem sabe como era esse profeta, se Deus guardou a palavra que ele proferiu por Amós para cumprir, para velar, para cumprir, você acha então que este Deus todo-poderoso não vai cumprir cada palavra, cada vírgula, cada acento daquilo que ele disse através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que dúvida você tem? Qual é a dúvida? Se Deus honra Amós cumprindo com detalhes o que foi prometido, imagine então cada palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, falando dos últimos tempos, dizendo o que estaria acontecendo na terra antes que ele voltasse. E o que Jesus falou é muito mais poderoso do que a pena de Amós, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos que acordar, porque o cumprimento fiel das Escrituras está diante de nós agora. Nós estamos vivendo o tempo de cumprimento de todas as profecias. Nós estamos sendo testemunhas, não da história da humanidade, mas da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E eu vou te mostrar uma outra coisa agora. Porque Deus falou por Amós que assim faria e fez. Mas quando? E qual seria outro detalhe dessa operação? Vamos comigo no livro do profeta Isaías. Vamos ler o capítulo 15. A respeito de Moabe. Um oráculo de Deus a respeito de Moabe. Uma sentença determinada a respeito de Moabe. Peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Quir de Moabe e foi desfeita. Em uma noite. Os ataques aéreos
lançando essas bombas inteligentes, inclusive a Moabe, a maior de todas as bombas, a mãe de todas as bombas. Aconteceu de noite. Deus dizendo: em uma noite foi destruída Ar de Moabe. Eu quero que você marque inclusive essa palavra, Ar de Moabe, porque eu tenho aqui nas minhas mãos os jornais que falaram a respeito desta noite, profetizada também através de Isaías. O título aqui desta página do Jornal do Brasil diz: Bagdá em chamas no dia A. Bagdá em chamas no dia A. Só que o dia A, você pode ver a foto, é noite. Mas é como se fosse dia pelo clarão da destruição, em uma noite. Quero que você entenda por que a imprensa chamou esta noite de dia A. O subtítulo da matéria diz assim: tropas aliadas lideradas pelos Estados Unidos tomam cidades do sul e avançam em direção à capital iraquiana. E o texto da matéria explica: Bagdá, tropas americanas e britânicas fizeram na noite de ontem o maior ataque aéreo a Bagdá desde o início da guerra contra o Iraque, na noite de quarta-feira. A operação foi informalmente chamada de dia A de aéreo. A profecia de Isaías diz: peso de Moabe, certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe. Um ataque por ar, um ataque aéreo. E a imprensa, sem saber de profecia alguma de Isaías, sem conhecer a Bíblia, dá a notícia dizendo que assim aconteceu. O dia A, na verdade, é a noite A de aéreo, A de ar. Em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. O outro parágrafo da matéria do Jornal do Brasil diz assim: além da capital, ataques aéreos também foram lançados sobre alvos militares nas cidades de Mossul e de Kirkuk. Mossul é a cidade de onde surgiu o termo muçulmano, Mossul. Veja o que está acontecendo. Uma guerra verdadeiramente espiritual, com cumprimento de profecias. Imensas bolas de fogo, estrondos de explosões e grandes cogumelos de fumaça sobre o centro de Bagdá foram transmitidos pela TV do mundo. E eu pego aqui a página do jornal O Globo, que é outro jornalista, outro redator para falar do mesmo assunto, e eles chamam o dia A, porque a operação foi aérea e à noite. E diz aqui: chuva de fogo, é o título maior da página, o título principal, chuva de fogo. Agora vamos continuar lendo o profeta Isaías, para que você veja que não há letra sem propósito neste livro sagrado. Cada linha que está aqui tem um objetivo. Deus não faz nada por acaso. Continue lendo comigo, Isaías capítulo 15, agora o versículo 2. Vai subindo a Bagite e a Dibom e aos lugares altos a chorar, por Nebo e por Medeba, Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas. Gente, olha as fotos daqueles soldados. Não parecem estar usando fardas, parecem sacos. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas. Nos seus terraços e nas suas praças todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O jornal diz que essa operação foi chamada Operação Choque e Pavor.
está aqui no Jornal do Brasil e também no Globo, a Operação Choque e Pavor criou novos critérios para a guerra. Por isso que aqui, eles vestidos em farrapos, em panos de sacos, andando pelas ruas, nos terraços e nas praças, andam uivando e chorando abundantemente. Assim Hesbom como Eleale anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. Nunca tremeram tanto. E Deus diz: o meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar. Zoar é a terra onde Ló fugiu para escapar da destruição de Sodoma e Gomorra, e onde ele gerou, junto com a filha mais velha, Moabe. Fogem para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninri, presta atenção, vai falar de 2 águas aqui, presta atenção. Versículo 6, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, deserto. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. A riqueza foi embora, os mantimentos armazenados foram embora, porque o pranto rodeará os limites de Moabe. Até Eglaim chegará o seu clamor, e até Ber-Elim chegará o seu rugido. Quer dizer, o mundo todo. Me desculpe, mas eu quando leio Berlim, para mim eu estou lendo Berlim. Porquanto as nações de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Há 2 rios no Iraque, e esses 2 rios estão se transformando agora em símbolo de morte e esterilidade. E contra as relíquias da terra, onde estão as relíquias mais antigas da história da humanidade? Se encontrar vestígio antigo da existência e da passagem do ser humano por algum ponto da terra, essas relíquias com certeza, se pudessem ser encontradas, seriam ali no Iraque, porque ali começou tudo, na Babilônia, entre esses 2 rios. Está tudo acabado. Deus falou, Deus fez, e Deus mesmo diz que o seu coração clama por Moabe. Agora acompanhe comigo o capítulo 16, aqui mesmo de Isaías. Atenção, porque até o momento nós estamos falando de agora, do nosso tempo, da nossa era. A Bíblia coloca tudo com clareza, mas sempre numa linguagem cifrada, para que a pessoa entenda através do Espírito. Agora veja o capítulo 16, o seguinte, versículo 1. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até ao monte da filha de Sião. Enviai o cordeiro ao dominador da terra. Não tenho nada contra o americano, Bush, nem contra ninguém, mas ele está muito poderoso. Mas a Bíblia está dizendo que tem alguém mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos, e ele não faz cara para rugir, ele vem manso como o cordeiro, e o cordeiro que nós conhecemos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, está para chegar o grande Rei e Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já está às portas. Você está vivendo esse tempo, pode compreender isso? Dá para você entender que momento é esse? A Bíblia contando tudo com detalhes, e Deus te ama tanto que com antecedência Ele está te falando o que vai acontecer agora. O que é que vai acontecer agora? Qual é o próximo acontecimento mundial
que vai destronar o dominador da terra? Qual é o próximo acontecimento que Deus está falando para nós, que somos seus servos, seus amigos, que o buscamos? O que é que Deus está falando com você? Se prepare, não tenha medo, fique firme, abra os teus braços, olhe para o alto, dê glória ao meu nome, porque eu estou voltando para buscar o meu povo, o povo que foi lavado e remido pelo meu sangue precioso. Esse é o próximo acontecimento que nós estamos sendo avisados para aguardar. Enviai o Cordeiro ao dominador da terra. Vem, Senhor, venha logo. Vamos ler o versículo 2. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. Ou você recebe Jesus agora, ou você vai ser lançado fora do ninho. Não é por acaso que Deus deu para paz e vida a galinha e os pintinhos. Ou você está nesse ninho, ou você está fora do ninho. Versículo 3. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. A situação está cada vez pior. Há destruidores no mundo todo, inclusive na nossa nação. Violência aumentando, a opressão aumentando. Mas é bom essa gente parar um pouquinho e se converter, porque todo assolador, destruidor, todo homem violento, toda mulher má acabarão sendo destruídos. Porque enquanto você tem tempo, enquanto você pode ouvir esse alerta, não demore, não vagueie, não fique fora do ninho, mas receba o Senhor Jesus, o Filho de Deus, agora, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque nenhum dano sofrerá aqueles que confiam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o momento que eu sou salvo, eu dou glória a Deus. Eu estou feliz com esta era de insegurança, violência, guerra e fome. Eu estou contente com este momento que eu estou vivendo, porque os meus olhos vão ver o meu Rei e Senhor voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. É um privilégio viver esta época. É triste ver a terra destruída, mas é confortante saber que nós estamos separados para viver por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos separados por Deus para escapar de toda a tribulação que está vindo sobre este mundo. Continue lendo comigo que eu estou terminando a mensagem. Você já viu que os opressores, os violentos terão fim, porque Jesus vai pôr fim nisso. Versículo 5 diz: porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. O Cordeiro vai se assentar no seu trono, e você precisa tomar a sua decisão enquanto é tempo. Ouve o alerta. Os moradores do Iraque ouvem as sirenes e sabem que a destruição está chegando. Procuram se proteger da melhor maneira possível, mas porque escutam a buzina. Você hoje está ouvindo a trombeta da palavra de Deus. Você está ouvindo um alerta, uma sirene espiritual tocando. Acredite, tem um ataque aéreo muito mais poderoso do que aquele que os Estados Unidos têm capacidade para lançar. Um ataque aéreo que vai assombrar o mundo
Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele sim, o grande dominador. O dia A. Os que são de Cristo vão subir para encontrar com Jesus nos ares. Os que não são vão ficar aí para a destruição. Você está ouvindo uma palavra profética, de aviso, de alerta, porque nunca houve na história da humanidade um momento como este nosso. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais. Você pode escapar da destruição se atender ao alerta, ao som da buzina, ao som da trombeta, se agir com prudência. Deus está falando claramente com você, porque deseja salvar a tua alma. Um aviso claro, testemunhado pela imprensa, vivido por este tempo, uma conjunção de fatores e fatos que não são mera coincidência. A misericórdia de Deus atuando na tua vida, para que você saia dessa indecisão, pare de vaguear, porque os que vagueiam ficarão fora do ninho. É a hora de você se render a Jesus Cristo. E você que está desviado ou desviada, é melhor você voltar para Jesus antes que Ele volte. E esse é o momento também para você que está fraco, que está vagueando entre a igreja e o mundo, lá e aqui, vagueando o tempo todo como se fosse um ébrio. Chegou a hora de você firmar a tua vida e os teus pés no caminho que é Jesus. Daqui a pouco, muito pouco, um pouquinho só, e nunca esteve tão próximo, Jesus vai mandar os anjos nos 4 cantos da terra tocarem as trombetas. Os que são de Cristo vão ouvir. Quem não é de Cristo não vai ouvir a trombeta e não vai subir. Esse é o momento, essa é a hora. Deus teve muita misericórdia de você, te trouxe aqui hoje para te falar claramente: é assim. Estou te avisando, escape. Deus está te dando a oportunidade de ficar entre aqueles que são remidos pelo Cordeiro. Os remidos do Cordeiro são aqueles que só servem Jesus Cristo como Salvador. Eu vi aqui no Rio de Janeiro um adesivo num carro escrito assim: Jesus é joia, o resto é bijuteria. Servir o Cordeiro é falar: só Jesus salva, só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, só Ele é o libertador, só Ele tem todo o poder no céu e na terra. É com Ele que eu fico, não quero saber de mais ninguém, nem de religião. E é isso que Deus está dando a oportunidade de você fazer agora. Dizer assim para Iemanjá: tchau. Dizer para Maomé: tchau. Dizer para Kardec: adeus. Dizer para as religiões: tchau mesmo. Porque eu estou indo ao encontro do único, verdadeiro e exclusivo Salvador. Chegou a hora de você possuir a segurança da vida eterna. Por isso, Deus está sendo bom com você, porque Ele não quer que você se perca. Você ouviu a palavra, o momento é importante, você sente isso dentro da tua alma. Pastor João Ribe, eu tenho dentro de mim uma expectativa, uma expectação, não sei explicar. Eu percebo que alguma coisa está para acontecer. É o Espírito Santo te chamando, dizendo: venha logo, porque o teu tempo está esgotando. Por isso, em nome de Jesus, eu pergunto: quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, esse que está chegando,
Quem quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer se render a Jesus? Erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero a proteção da salvação. Eu quero a proteção do sangue do Cordeiro. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Ergue bem alto a tua mão. Diga: eu quero mesmo. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá, todos que ergueram as mãos. E por cada vida que chega, vamos aplaudir poderosamente o Senhor Jesus. Isso, vem para frente, todos que ergueram as mãos. Glória a Deus. Vai chegando. Atenção, você que está desviado ou desviada, vagueando por aí, cocheando entre dois caminhos. Você conhece a palavra, e se você tem temor de Deus, chegou a hora de você se firmar no único caminho. Você já conhece. Então, em nome de Jesus, todos os que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas, venham aqui para frente agora. Saiam de seus lugares. Pare de vaguear entre dois caminhos. Volte para o ninho. Volte para debaixo das asas do teu Senhor. E olha só quanta gente vindo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Parece que tem mais desviados do que pessoas para entregar a vida para Jesus. Venha correndo e vamos aplaudir mais, igreja. Glória a Deus. Eu estremeço quando eu vejo o mover do Espírito Santo nos dias de hoje. Quando eu vejo a misericórdia de Deus agindo de uma maneira tão ampla para que a oportunidade seja oferecida a todos. Se tem mais alguém aqui recebendo essa magnífica oportunidade e está fazendo charminho, ou pensando que pode se entregar para Jesus lá atrás no assento, ou então que não precisa vir aqui na frente para reconciliar com Jesus. E se tem alguém que na sua vã pretensão pensa: não estou desviado não, estou firme com Jesus, eu só não vou na igreja. Se tem pessoas assim, o Espírito Santo me mostra que sim. Então, esta palavra é mais uma manifestação do amor de Deus e dessa grande oportunidade que Ele insiste em te dar. Eu, se fosse você, aceitava correndo. Se você está sentindo o chamado e a vontade de vir aqui na frente, saia do teu lugar e venha correndo. E eu sei que há mais pessoas. Venha. Se o Espírito Santo está te dizendo: vai, então venha. Oh, glória. Venha. É a misericórdia de Deus agindo na tua vida, insistindo para que você se salve deste momento tenebroso. Vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Uma situação que está acontecendo na terra e em todas as igrejas e no meio do povo de Deus, é o chamado esfriamento universal. Nós estamos entrando na era glacial da fé. A fé diminuindo, o amor esfriando. Isso acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Se você sente que está esfriando no amor e na fé, o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida para te renovar, te fortalecer.
Por isso, em nome de Jesus, a pessoa que se sente fria na fé e não se conforma com isso e quer algo mais, vem aqui para frente também em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Venha para cá. Vamos combater a frieza com o fogo do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vem para cá. Glória a Deus, porque nós vamos orar agora. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui. E eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio para que, se querem escapar deste momento difícil, se querem ser incluídos na multidão que vai subir ao céu ao encontro de Jesus nos ares, todos que estão ouvindo pela rádio em qualquer lugar, que querem se render a Jesus, se ajoelhem agora ao lado do rádio, onde estiverem. E quem estiver ouvindo enquanto está ao volante, eu sei que neste momento pessoas estão ouvindo enquanto dirigem e estão estremecidas e as lágrimas estão descendo, ouvindo esse chamado misericordioso de Deus. Deus não se esqueceu nem de você. Nesta rua, nesta avenida, nesta estrada, nessa viela que você está dirigindo. Então, se você quer se entregar para Jesus, não precisa parar o veículo. Se você quer voltar para Jesus, não precisa parar o teu veículo. Coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa, ore assim comigo, mas ore não apenas repetindo, ore sentindo cada palavra. Ore assim: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, diga: meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi clara e objetiva para a minha vida. Obrigado, Senhor, por ter falado comigo e por ter me mostrado o que está para acontecer neste mundo. Eu te agradeço pelo privilégio de receber o Senhor Jesus como meu único Salvador, como meu eterno Salvador. E eu creio que o Cordeiro está sendo enviado ao dominador da terra para se assentar no trono de direito. Pai querido, perdoa agora os meus pecados pelo sangue de Jesus. Me purifique agora de toda iniquidade e escreva o meu nome no livro da vida e me dê, Senhor, a certeza da minha salvação. Pai bendito, Deus amado, me dá agora a renovação, a restauração e a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Me fortalece, Senhor, e me ajude a ficar de pé nestes últimos momentos. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Não me deixe vaguear para lugar nenhum. Não me deixe sair do ninho. Me cubra, Senhor, com as tuas asas e me guarde até o dia glorioso, próximo da volta do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus.